Hoje vamos apresentar aqui os palestrantes de hoje. Bruna Cavalini, do IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, e vem aqui para o palco Leonardo Costa, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vem aqui o Clever Pinto, do IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Vem, por favor, Maurício Tacano, do TFPR. Depois ele explica melhor essa sigla gigante. E, finalmente, o doutor Leonardo Abreu, do UFRJ Macaé. Muito bem, a palavra é toda de vocês. Eles montaram uma palestra aqui, os nossos... Eu acho que esse quinteto é o único quinteto 100% composto de professores da Educação Federal, não é isso? Então, ó, manda vir. Bom, primeiramente, bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à nossa apresentação. E só inicialmente, né, a gente tem aqui 4 instituições federais diferentes: o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Tecnológica do Paraná, o Instituto Federal do Amazonas, Campus Tefé, a UFRJ, Campus Macaé, o Instituto Federal São Paulo, Campus São Paulo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência utilizando jogos de mesa da educação, tá? Mostrando cada um dos projetos que nós temos hoje. Aperta o botão de eject. Bom, meu nome é Leonardo Costa, eu sou professor no Campus Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Trabalho lá desde 2012. E já em 2012 eu iniciei lá no Instituto meu primeiro joguinho didático, né, joguinho pedagógico. Foi quando começou toda essa história, em outubro de 2012. E ali era só para mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu sou cria da Rede Federal. Eu estudei no colégio de aplicação durante 11 anos. Depois fiz faculdade federal, mestrado e doutorado em Universidade Federal. E aproximadamente, né, quando eu estava no João 23, comecei a jogar primeiro livro-jogo, depois RPG, depois card game. Aí vieram, em 2012, quando eu comecei a lecionar o primeiro protótipozinho, que era o Organismos, uma batalha pela colonização do mundo. Aí eu comecei também a conhecer os board games modernos em 2012. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo várias ações que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Tá? Mas antes de eu falar sobre a minha atuação, eu queria só mostrar para vocês o que é o campus que eu trabalho. O campus onde eu trabalho, a gente tem cerca de quase 2.000 alunos hoje, divididos aí em ensino médio técnico, graduação e pós-graduação. A gente tem 210 professores, 100 técnicos administrativos, 17 funcionários terceirizados hoje. E temos cursos integrados, médio integrado, técnico integrado ao ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado no campus. Tá? Eu atuo praticamente aí em 80% dos cursos presentes no campus. Então, a gente começou a desenvolver inicialmente jogos didáticos, que hoje a gente prefere falar sobre jogos para aprendizagem, que a gente começou simples, primeiro com o Super Trunfo Bacteriano, depois a gente fez o Organismos. Em 2014 surgiu a primeira versão do Medition, que é um jogo baseado em caso clínico de microbiologia. Criamos uma segunda versão do Medition depois cooperativo, inspirado aí no Pandemic. E atualmente estamos desenvolvendo um timeline microbiológico para servir como a primeira aula de microbiologia geral, né? Então a gente entra já começando ali com a turma mostrando um jogo baseado no timeline, obviamente, mas só que com conteúdos da história da microbiologia. Aliado a isso, em 2016, a gente fez um curso de treinamento para professores, que a gente chamou de Aprendizado Baseado em Problemas e Gamificação. Eu atuo atualmente como professor convidado na especialização em ensino de ciências, onde eu mostro jogos de tabuleiros modernos
para professores do ensino de Química e Biologia. Já fiz várias oficinas sobre jogos em vários campos do FRJ e também já ministrei alguns minicursos sobre jogos de educação em alguns eventos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas quando a gente começou a trabalhar com esses jogos e conhecer os jogos modernos, uma coisa importante para a gente é o quê? Foi perceber que os alunos, quando eram instigados a fazer um jogo, eles sempre faziam jogos com aquilo que eles carregavam de experiência lúdica. E aí, como é que eu faço para esse aluno sair do básico, que é um joguinho de pergunta e resposta, que é um joguinho de trilha, e ir além e propor algo que seja, digamos assim, mais próximo do que a gente chama de jogos tabuleiros modernos, que vai ter um engajamento maior, vai ser, a princípio, mais divertido, e tentar reduzir aquela quantidade de conteúdo que pode ficar maçante se você tentar colocar toda uma aula dentro de um jogo. Aí a gente iniciou em 2015 o Stand Nerd. O Stand Nerd se iniciou como um projeto. Dentro da Semana Científica, a gente começou a montar um espaço para as pessoas jogarem jogos de tabuleiro e RPG. E aí a gente começou a ver o quanto isso impacta positivamente dentro da capacidade dos nossos alunos em propor novos jogos. Tá? E aí, em 2018, os alunos se organizaram por conta própria e formaram o Coletivo Nerd, porque eles não queriam apenas, na Semana Científica, jogar jogos de tabuleiro e RPG, mas eles queriam jogar RPG e jogos de tabuleiro durante todo o ano. Então aí surge o Coletivo Nerd em 2018. E aí veio a pandemia, né? A gente teve uma edição maravilhosa presencial em 2019, foi assim, a edição do Stand Nerd com o maior patrocínio que a gente conseguiu até hoje, mas veio a pandemia. 2020 não teve Stand Nerd. E aí a gente fez o Stand Nerd virtual. A gente fez palestras online, com jogatina via Discord de RPG e no BGA de jogos de tabuleiro. E a partir daí surgiu também o Stand Nerd Entrevista, que é entrevistar professores, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos que usam jogos de tabuleiro na sua prática. Então, se vocês hoje entrarem lá no YouTube do projeto, vocês vão encontrar a primeira e a segunda temporada do Stand Nerd Entrevista, com várias entrevistas, inclusive, né, na última edição, tem uma entrevista com a mãe do Elson, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Tá? Bom, só para deixar claro, essa daí foi a edição de 2019, né? Algumas fotinhas aí da edição de 2019 presencial. A gente tem dentro do Stand Nerd algumas coisas bem legais, como mesa do designer. A gente leva o designer para apresentar jogo. Ali é o Rodrigo Rego apresentando um dos protótipos dele. A gente tem o Ciência na Mesa, que a gente leva jogos que tem realmente cunho científico de fato, tá? Que é o caso, por exemplo, do Citose, do Genotype e outros jogos aí que a gente sabe que são comerciais, mas que tem todo o embasamento científico por trás. Bom, gostaria de agradecer a todos e vou passar a palavra agora para o Maurício. Tá? É aqui só deixar registrado alguns dos alunos que contribuíram aí para essa história que eu contei para vocês. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem com a máscara. Dá para ouvir bem? Beleza, então. Obrigado. Vou trocar de mão. Então, meu nome é Maurício Tacano. Eu sou professor na Engenharia Mecânica na UTFPR de Cornélio Procópio. A UTFPR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. No Paraná, o Cefet virou UTFPR. Nos outros estados virou o IF. Eu tenho um programa de extensão chamado Uso do Lúdico como Ferramenta de Ensino. Vou falar um pouquinho, primeiro, sobre a universidade. Para quem não conhece, a UTFPR, como eu falei, era o antigo Cefet. Tem a sede em Curitiba, porém a gente já conta com 13 campos no total no Paraná. Sendo um deles, o campus de Cornélio Procópio, tá? Que é esse daqui. Coloquei a foto aqui só para mostrar como a de Cornélio é muito mais bonita do que a de Curitiba. Tinha que aproveitar esse momento. Bom,
perceba que eu comentei que o nome do projeto, na verdade eu falei o programa de extensão, o uso do lúdico como ferramenta de ensino. Tá? Para quem não sabe, na universidade, na UTF e também no IFET, existe essa diferença entre o programa de extensão e um projeto de extensão. Tá? O programa de extensão, ele abrange vários projetos. Então, esse programa, ele conta com, atualmente, 3 projetos e estamos criando um 4º projeto. Então, nós trabalhamos tanto com jogos de tabuleiro, como com RPG e escape room. Tá? E, atualmente, a gente está criando um projeto para desenvolver jogos para empresas e escolas. No total, nós temos uma equipe bastante, tanto multi-institucional, nós temos professores da UTF-PR de Cornélio Procópio, de Londrina também, então multicamp, e temos também professores do IF de Londrina e alunos de diversos cursos diferentes, inclusive os professores. Eu sou da mecânica, tem professores da biologia, da psicologia, da física, entre outros. Nos 4 projetos somando, nós estamos atualmente com 36 estudantes, sendo 3 deles bolsistas, e no total temos 6 professores. Então aqui uma fotinha só para ilustrar alguns dos integrantes. Nesse projeto, nesse programa, né, nós contamos com várias atividades. Entre elas, o principal são eventos que nós fazemos mensalmente, tanto nos campi Londrina e no campo Cornélio Procópio. Então, nesses eventos, a gente leva ali diversos jogos de tabuleiro. Atualmente, a gente está com quase 140 jogos diferentes que são do projeto, que a gente leva e disponibiliza para que todos possam jogar. E aí temos os monitores que vão auxiliando as pessoas a escolherem os jogos, a ensinar as regras e assim por diante. Então aqui é uma foto do evento em Londrina, que a gente lá não tem um hall, então a gente acaba fazendo num corredor e dentro das salas de aula. E aqui em Cornélio Procópio. E aqui uma mesa de RPG, porque nós temos também o RPG, só o escape room que a gente não tira a foto, porque senão dá spoiler ali para os próximos. E a gente tem várias outras atividades, né? Eu falei, essa é a principal. Nós temos, durante a pandemia, nós começamos com eventos online e pretendemos continuar, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente pretende continuar fazendo eventos online. E nesses eventos online a gente tem palestras, nós temos mesas redondas, já conversamos, tivemos mesas redondas com o... Nossa, agora fugiu o nome de todo mundo, Fel Barros, já teve bastante gente que participou ali com a gente, nessas mesas redondas. Fazemos campanhas de RPG, tanto online quanto presenciais, campanhas que duram um semestre, reunindo toda semana, normalmente nos finais de semana. Como eu falei, temos palestras, tanto online, presenciais, mesas redondas, workshops, fazemos avaliações de jogos, então cada 15 dias, todos os estudantes do projeto dos jogos de tabuleiro se reúnem, a gente estuda um jogo, joga ele algumas vezes para entender ele direito, e a gente faz algumas avaliações de uma forma mais sistemática, tentando pontuar vários quesitos aqui do jogo, e também tentando avaliar qual que é a capacidade que esse jogo tem de desenvolver algumas habilidades. Tá? E tudo isso a gente vai jogando no nosso site, no nosso blog. Então a gente faz essa análise das capacidades educacional de cada jogo. Estamos trabalhando, como eu falei, com desenvolvimento de jogos. Por enquanto, já produzimos 2 jogos para empresas, só que a gente não pode mostrar aqui, né? Porém, a gente está trabalhando em mais um jogo, por enquanto, em comemoração aos 30 anos do campus de Cornélio Procópio. Temos um projeto de ensino junto com a professora do IF, que é da área de psicologia. Então, nós estamos estudando qual que é a capacidade que os jogos possuem de desenvolver as habilidades sociais, entre várias outras atividades. Nós temos, inclusive, nos nossos eventos presenciais, a gente desenvolveu um software para fazer um controle do número de pessoas que estão participando, de onde cada uma delas vem e também quais jogos eles estão jogando. A gente registra quando elas pegam emprestado, quanto tempo elas ficam jogando, e com isso a gente vai guardando todas essas informações. No total, por enquanto tivemos 40 eventos presenciais e a gente tem, desses 40, uns 37 ou 38 registrados. Só por fim, queria mostrar um pouquinho do quanto que a gente conseguiu crescer o projeto. Ele começou como um projeto em 2016.
Aí nesse tempo a gente cresceu bastante e já teve alguns reconhecimentos importantes. Recebemos no ano retrasado o selo SESI ODS de reconhecimento pelos objetivos do desenvolvimento social. Em 2020 participamos do edital da Asmodee, da Gaming Lab, sendo que fomos o primeiro projeto brasileiro a ser selecionado entre os projetos para receber um financiamento da Gaming Lab. E aqui também outros reconhecimentos que tivemos em mídias impressas. Mas por enquanto era isso que eu queria falar. Aí mais para o final da apresentação a gente vai ter ali todos os contatos para que vocês possam nos encontrar. Muito obrigado. Olá pessoas, bom dia. Meu nome é Cléber, eu sou professor do Instituto Federal do Amazonas, Campus Tefé. Vou falar um pouco sobre a nossa experiência lúdica que a gente faz por lá. Tefé, Amazonas, é uma cidade no interior do estado do Amazonas. Você pega o mapa do Amazonas, aponta para o meio dele, é lá que é Tefé. E vocês podem perceber que é uma cidade que tem uma relação bastante forte com a água e com as florestas. Então a cidade ela vive de recursos pesqueiros e produção de farinha, além do serviço público que acontece aqui. É uma cidade de 60 mil habitantes, parece pequena, mas é a 8ª cidade com maior quantidade de habitantes do estado. Lá existe o Instituto Federal do Amazonas, Campus Tefé. Desde 2014 ele existe. E a gente oferece cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes de nível médio e uma licenciatura EAD. Esse campus é provisório. Questões de governo, orçamento, licitações, obras, tudo isso que já é complicado no Sudeste, no Amazonas você pode multiplicar isso aí por alguns níveis. E a nossa experiência lúdica no IFAM, ela se pauta em desenvolver a ludicidade por meio de ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, tanto lá em Tefé, mas também tentando expandir para os nossos outros campi do Instituto Federal do Amazonas. A equipe envolvida sou eu, professor Cléber, de Biologia, o professor Francisco Rosa, de Inglês, o professor Martinho Barros, que é da Filosofia, e vários estudantes e também servidores, assistentes sociais, técnicos, contabilistas, contadores, enfim, uma equipe de professores e técnicos do IFAM que ajudam a fazer o projeto acontecer nos bastidores. O ano é 2016 e lá que surge esse início, com o projeto Tabuleirando no IFAM, que acontecia todo sábado, voltado então à permanência e êxito dos alunos como uma alternativa cultural em um município que tem pouca oferta, com a proposta de promover essa socialização entre os estudantes, essa redução de bullying, que infelizmente é uma realidade. E a gente tem um retorno muito positivo dos estudantes. Por exemplo, algumas falas de alguns depoimentos, eles dizem: é uma inclusão de pessoas totalmente diferentes que se unem e jogam e se divertem. E não tem coisa melhor do que você aprender sentado em uma mesa, cheio de amigos e todo mundo rindo e se divertindo. A gente está com um acervo lá de cerca de 50 jogos, expandindo, e a gente também oferece bolsas para monitores, que era R$200, talvez agora vai sofrer algum reajuste, mas que é uma renda que faz diferença na vida das famílias. A gente às vezes tem estudantes lá que a renda per capita familiar é R$100 por mês. E a nossa atuação lúdica, desde então, vem se expandindo no ensino, quando lá dentro a gente conversa com professores, propõe jogos. Espera aí, professor de Sociologia, vamos usar esse jogo aqui, lutas simbólicas? Espera aí, professora que está dando a disciplina de ética, vamos tentar usar esse jogo para poder tratar com alguns assuntos com os alunos, enfim. E também a gente realiza PIBICs,
voltados à criação de jogos para o ensino. Então a gente, por exemplo, tem jogos sobre a cadeia produtiva do açaí, jogos sobre educação alimentar com alimentos do contexto regional, jogos que tratam, por exemplo, da cosmogonia amazônica. E também vamos atuar na extensão, quando a gente vai para as escolas da área rural do município, trabalhar então nessa formação de professores. A gente faz atuação com formação de professores, com os estudantes dessas escolas municipais e estaduais, por exemplo, também com projetos de RPG também. E a gente também se preocupa com a qualificação docente, tanto que o professor Martinho recentemente finalizou um mestrado profissional em filosofia, em que ele produziu um jogo, o Arandu, que conversa sobre ciência e tecnologia usando analogias do município de Tefé, da realidade de Tefé. E eu estou realizando um doutorado, orientado pela professora Caroline Spiegel, na Fiocruz, com a proposta de conversar sobre jogos e alfabetização científica. E as perspectivas, né? Nossas perspectivas agora com o campus, que provavelmente vai ser inaugurado esse ano, com uma placa bem bonita. A gente tem essa ambição de formar, então, um programa institucional. Todos esses projetos, agrupar eles em um programa institucional voltado, então, aos jogos e à ludicidade. E também conquistar, a gente está articulando para poder conquistar um espaço, né, no novo campus, voltado a projetos lúdicos relacionados, então, lá no contexto amazônico. Então era isso que eu tinha para poder apresentar. E agora o professor Leonardo Abreu. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Meu nome é Leonardo, eu sou professor da UFRJ, atuando no campus em Macaé, né, que fica no norte do estado do Rio, e vou contar aqui, né, um pouco da minha experiência com a proposta que surgiu, né, com uma atividade de extensão durante a pandemia, e felizmente a gente está conseguindo expandir um pouco mais, né, as nossas ações. Para quem não conhece, Macaé está localizado aqui, né, no norte, no noroeste do estado do Rio, cerca de 180 quilômetros da capital. Aqui eu tenho alguns dados, né, referentes à população, né, e o IDEB também, né, da cidade, tanto para os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. É uma área que também está bem, uma cidade também tem montanhas, tem do mar, e tem algumas áreas importantes também, né, de preservação, que fazem parte de alguns parques que compõem lá a cidade de Macaé. A UFRJ em Macaé, ela está presente desde 1969 desde 1994 e com a implementação, né, do que viria a ser agora mais recentemente o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, onde a gente tem cursos principalmente da área da biologia. E desde 2021, né, a gente tem já institucionalizado o Centro Multidisciplinar, né, o UFRJ Macaé, e que compreende, então, ao todo, né, essas duas unidades, dois cursos de licenciatura, 9 de bacharelado e 6 programas de pós-graduação também. A minha atuação é principalmente no curso das áreas da saúde e principalmente no curso da medicina. Sobre a experiência, né, que a gente começou a desenvolver, né, durante a pandemia, surgiu a oportunidade de a universidade oferecer, em colaboração com o Centro de Formação Professora Carolina Garcia, que é vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Macaé, que a universidade oferecesse esse curso de formação continuada para professores da rede, né? Isso começou a partir da pandemia. E eu fiz a proposta, né, de oferecer um curso relacionando, né, apresentando jogos de tabuleiros modernos e suas possibilidades no ensino. A ideia principal era apresentar jogos diferentes, né, jogos modernos, para professores, considerando, né, a realidade que a gente está inserido, né, no interior do estado do Rio
e que a gente também não tem uma cultura lúdica muito desenvolvida, o mesmo acesso a uma grande variedade de jogos. Essa iniciativa ela começou no modo remoto, né? Então a gente fez nos anos 2020, 2021. Eu contei, né, com a colaboração imprescindível, né, do Orlando, do Pedro e do Ralf, também da Grupo da Saci, para poder auxiliar e pensar, né, de como apresentar o curso nesse formato remoto, né, falando de jogos, né, tendo que falar no modo remoto. E o curso compreendia, né, uma apresentação de alguns temas relacionados ao jogo, ao jogar, uma fundamentação teórica. No modo remoto, a gente tentou utilizar o Board Game Arena, fazer a exibição, né, de alguns elementos dos jogos também, e eventualmente a gente utilizava algumas versões print and play também para apresentar os professores. Isso foi em 2020 e 2021. Em 2022, com o retorno às atividades presenciais, eu comecei a colaborar com a professora Paula Álvares Abreu no projeto de extensão que ela já desenvolvia, que se chama Alice no País das Epidemias, Jogos de RPG para Educação e Saúde. A gente começou no retorno presencial, a gente começou a interagir mais, e eu comecei a colaborar e participar mais ativamente, né, do projeto também da professora Paula. E nesse projeto, a gente também oferece oficinas, né, mini cursos para os professores da rede municipal de Macaé, apresentando não apenas os jogos, né, desenvolvidos dentro do projeto, mas também outros jogos de tabuleiros modernos, para exatamente enriquecer o repertório, né, desses professores. Não apenas os professores, né, a gente também tem colaborado com o curso de licenciatura em Biologia e também com algumas escolas de ensino médio também, né? A gente leva os jogos, são os nossos jogos, eventualmente alguma coisa que a gente prepara, né, a partir de print and play, apresenta para essas pessoas, de modo exatamente a ampliar, apropriando, né, da palestra de ontem do Daniel, né, sobre o letramento lúdico. Então a gente começa a explorar isso e apresentar isso também, né, como uma forma, né, de apresentar o jogo de tabuleiro como uma ferramenta pedagógica, né, com esse potencial pedagógico também. Mais recentemente, né, dentro ainda do projeto de extensão, a gente tem buscado, né, tanto eu quanto a Paula, a gente tem buscado nos inserir nos programas de pós-graduação, né, então a gente está apresentando jogos, né, no programa de pós-graduação em biociências e bioprodutos, no mestrado profissional também, né, de modo exatamente tentar inserir, né, aproveitando a oportunidade, né, de inserir o jogo dentro do contexto da sala de aula para apresentar para essas pessoas, né, os pós-graduandos, inclusive, as oportunidades, né, que os jogos podem oferecer, para além, o Léo falou inicialmente, do jogo de trilha, né, ou do quiz, como uma primeira opção, né? Ela não precisa ser a primeira opção, né? A gente pode diversificar isso um pouco mais. Além disso, o projeto também está envolvido com a criação e adaptação de alguns jogos. Então a gente tem alguns estudantes que já estão envolvidos nesse projeto, né, com desenvolvimento de adaptações de jogos. Aqui só para exemplificar, que é um jogo de química que usa aquela mecânica do Color Addict da Copag. Então você tem a estrutura química e o nome da função, mas aí tem que ver, né, como que faz a combinação correta. E aqui eu queria só, para finalizar, né, agradecer aos bolsistas, né, voluntários lá do projeto de extensão, as escolas, os professores participantes, a FAPESG, CNPq, né, com agências de fomento, principalmente com o projeto de extensão, e os contatos aqui dentro, tanto meu quanto da Paula, a gente fica à disposição e ao final a gente pode abrir para mais perguntas. Muito obrigado, gente. Olá. Eu fui escolhida para fechar a palestra. Daqui a pouco a gente abre perguntas para vocês. Não sei mexer, então desculpa se eu passar errado o negócio. Estou aprendendo agora. Meu nome é Bruna,
O pessoal por aí me conhece também como a Elfa, na Twitch, em eventos de RPG e coisas assim. Eu tô por aí faz uma cara já. 5 mil anos, né? Não, mas com corpinho de 40. E eu vim apresentar para vocês o que a gente faz no IFESP São Paulo, mas na verdade não tudo. Eu vim apresentar para vocês as ações que são permanentes, tá? Para vocês entenderem, o IFESP de São Paulo é uma referência, né? Porque a gente é tudo maluco, mas todos nós somos, certo? Se tem alguém são aqui, desculpa, você está no lugar errado. A gente está lá desde 1910, tá, né? É muito tempo. A gente é velho para burro. Mas lá em 1910 ainda não era o Instituto Federal, a gente ainda não era faculdade, né? Começamos lá com uma escola técnica para profissionalizante. E lá para 1960, 70, a gente se enfiou aqui nesse canto enorme. Ó, isso daqui, ó, tudo isso que eu estou circulando para vocês é o nosso campus. Futuramente isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E esse canto aqui do fundo também. Porque a gente tem 8 mil pessoas para colocar nesse lugar e não cabe. São 2 mil entradas por ano, é muita gente, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente está com curso pra caramba. A gente tem curso de ensino técnico, curso de superior. Inclusive, eu destaco aqui para vocês o fato de que a gente tem 6 licenciaturas gratuitas e um curso de formação de professores. Inclusive, esse de formação é um curso R2, né? Não sei se vocês conhecem. Mas R2 é um curso que complementa se você é um bacharel. Então você faz um curso para ganhar uma licenciatura, né? E esse daí é EAD. Ah, interessou, né? Isso é legal. A gente tem especialização, mestrado, inclusive metade de tudo isso daí é em educação, né? Então nós temos uma veia muito forte de educação e muito contato com o ensino médio. E bom, como a gente né, nós somos enormes, 8 mil alunos, você deve imaginar que aparece ideia pra caramba, não é não? Então lá, só para você ter uma ideia das coisas que aparecem por aí, a galera faz todo ano jogos eletrônicos nos institutos. Eu estou falando dos jogos eletrônicos, na verdade a gente tem jogos com bola, aquela que bate na gente, a gente apanha porque a gente é nerd, né? Mas galera que tá... Aliás, levanta a orelha aí, porque o pessoal do Projeto PET está crescendo, vai começar a aparecer por aí, tá? É o pessoal da biologia, eles estão desenvolvendo um monte de coisa legal. E bom, educação, olha quanta gente escrevendo sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso daí é acessível para vocês no site do IFESP, tá? Então tem coisa pra caramba aí, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre cada um deles. Bom, eu sou filha disso daí. Como o Léo, eu também fui aluna daí. Eu fui aluna do ensino médio, do superior, e não podia ser diferente, né? Já que eu nasci daí, então isso também me formou. E lá em 2005, faz tempo, 5 mil anos, eu disse? 2005, eu entrei para fazer licenciatura, e aí, sim, é proposital, eu conheci esse moço aí, que é o professor Marcelo Portual. A gente chama ele de Porto. O Porto me convidou para fazer parte de uma coisa chamada GELEC, é o Grupo de Estudos Lúdicos para Ensino de Ciências. E isso fez parte de boa parte, né, fez a minha formação acontecer. Boa parte de quem é a Elfa faz parte disso, né? Nós dois temos mantido, e aí eu estou falando em ações permanentes, porque nós dois temos mantido desde 2005 um monte de ações com jogos, sempre nós dois, mas eu não posso deixar de citar aqui que a gente tem milha pra caramba, né? Então, nós somos o centro acadêmico, mas a gente tem um monte de gente em volta que ajuda a gente, né? Então, obrigada, meus milhos, família, amigos, companheiros, estão sempre com a gente. Para vocês terem uma ideia de coisas que a gente faz por lá, né? A gente participa de eventos, e aí eu estou mostrando eventos aí desde 2015, foi quando a gente começou a se estabelecer um pouco melhor.
estou trazendo para você um evento da CDCTEC de 2022, do ano passado, porque aqui está nascendo alguma coisa, quem sabe a gente vai conseguir fazer crescer, e quem sabe eu consigo convencer vocês a vir brincar na extensão com a gente. Eu imagino que vocês estão vendo a gente se apresentar, já já a gente vai deixar o contato para vocês perguntarem mais e para vocês poderem vir brincar com a gente também. A gente tem um curso de extensão que é um semestre à distância, um semestre presencial, e que aceita professores de ciências ou professores de outras áreas ou futuros professores para vir discutir jogos com a gente dentro do IFESP São Paulo. Tá? Então, eu deixo contato para vocês fuçarem mais depois. O que nós estamos fazendo a partir daqui? Não sei se vocês conhecem, mas saiu uma resolução lá em 2018 que diz que as licenciaturas precisam ter uma boa parcela da sua composição como extensão. Então, para fornecer, né, cursos de extensão que possam fazer parte dessa formação, nós estamos tentando fazer uma união de forças dentro do IFESP de São Paulo, começando pela galera da biologia, tá? Aliás, se você acha isso interessante, a galera da biologia está aqui no protótipo com o jogo deles, que é o Fugicultura. É muito legal, eles estão lá para mostrar, então dá uma passadinha lá para jogar depois, beleza? Quem sabe a gente vai conseguir unir forças, fazer esse projeto ficar grandão, e aí, de repente, abrindo as guarda-chuva e receber um montão de gente para brincar. Né? Só uma passadinha rápida, se vocês tiverem mais coisas para perguntar, vou fechar e deixar aqui o nosso contato. Se você quiser conversar com qualquer um de nós, saber mais sobre a nossa extensão, tá aí o nosso contato, é só tirar uma fotinho, beleza? Nós gostaríamos de agradecer o pessoal da Diversão Offline pela disponibilidade de espaço, e principalmente o pessoal da Luz do Magistério, que foi quem uniu todo esse nosso amor. Então, se você gosta de jogos na educação, quer brincar com alguma extensão, quer discutir, procure qualquer um de nós, entre em contato, procure a galera da Luz do Magistério, dá na mesma, estamos todos juntos. Sim? Muito obrigada.